Fala pessoal, novidade. Vou utilizar uma série de trabalhos interessantes que foram publicados interessantes por vários motivos, no Congresso Europeu de Cardiologia, para discutir e relembrar vários conceitos metodológicos e também conceitos de como pensar num processo de decisão informado por evidência científica, que é a medicina baseada em evidência, ok? Ah, Essa série de vídeos, que se tornará também um podcast, colocará também no curso online, porque lá dentro a gente pode ter discussões no fórum também. Essa série, ela não serve só para cardiologista, ela está sendo utilizada por um cardiologista para discutir esses conceitos genéricos. Dois tipos de conceitos importantes, né? Primeiro, conceito de interpretação da evidência, né, da qualidade de uma evidência, e conceitos que dizem respeito a o impacto de um determinado efeito demonstrado por um ensaio clínico. Mas também uma segunda camada de pensamento, que é muito importante, é o quanto essa informação preenche uma lacuna do meu processo de decisão e como ela preenche essa lacuna. Essa é uma outra questão, né? É quando o médico, na verdade, continua pensando a despeito de um ensaio clínico, ou seja, ele não substitui a decisão dele por um resultado de um ensaio clínico, por melhor que seja, mas ele continua no processo racional e complexo de decisão, informada por uma informação nova, e o quanto essa informação, aonde entra essa informação no processo de decisão. Essa é uma coisa mais sofisticada do que uma medicina baseada de evidência mais superficial, que cada artigo vira um item num guideline, como se a gente tivesse uma medicina baseada em uma quantidade imensa de regras, criando uma ilusão que a gente tem uma regra para cada paciente, ok? Então essa segunda interpretação eu diria que é até mais uma coisa sofisticada do que analisar a evidência per si. E a gente vai tentar fazer isso nessa sequência de vídeos. E aí, isso fica bem contextualizado com essa realidade que a gente tem. Esse congresso foi um congresso muito interessante, concordo com esses comentários, um dos mais interessantes em termos de quantidade de novidades e de coisas que surgiram para estimular a nossa discussão. Mas essas coisas surgem para estimular nossa reflexão. E reflexão leva tempo. Não é em uma semana que a gente resume tudo, cria regras e cria mais regras num processo já tão cheio de regras para tentar ah, determinar, digamos assim, a decisão do médico. Nós precisamos de tempo para interpretar as evidências corretamente. Não só interpretar a evidência enquanto evidência, mas interpretar a evidência enquanto processo de decisão. E isso tem que ser com calma. Tá? A evidenciomania, que é um termo que eu criei há alguns anos atrás, depois de um desses congressos, a coisa é apresentada, nós aplaudimos, elogiamos, e discutimos rapidamente, incorporamos isso aí e ficamos por isso mesmo. Na verdade, não é. A gente precisa de slow medicine, a gente precisa de slow science para ir mais a fundo nesse tipo de discussão. Que nem tudo é o que parece, do ponto de vista de veracidade, relevância e processo de decisão. E uma preocupação que eu tenho é que cada vez mais as evidências estão se tornando micro, perguntas mais específicas. E, na verdade, quando a gente pensa em medicina baseada em evidências, isso é o quê? É eu ter uma prova de conceito macro, generalizável, que eu vou utilizar como uma das peças na minha decisão. Em se considerando outras peças, que é a evidência que vem clínica do paciente, valores e preferências, num processo bem complexo de decisão. Um risco que a gente corre se não estivermos atentos, não estou dizendo que esses trabalhos não deveriam existir, podem existir trabalhos, mas quando tem grande quantidade de trabalhos, especialmente com informações micro. Por exemplo, eu sei que a aspirina é benéfica no pós-estente. E nós usamos aqui por 6 meses, um ano, etc., a depender da necessidade de retirar essa aspirina mais precocemente.
posso tirar com um mês, aí já é uma informação mais micro. Isso aí, a quantidade grande desse tipo de informação, não estou dizendo que ela não serve para nada, serve. Mas a quantidade grande desse tipo de informação não deve, olha o cuidado que a gente tem que ter, não deve fazer parecer que a gente tem informação para todos os tipos de pacientes. A informação micro, ela é menos generalizável que a macro, muda mais a depender do contexto e da mudança do paciente, ok? E a informação micro pode trazer a ilusão de que eu tenho a resposta para cada paciente, quando nós não temos, ok? Não é porque a gente vai cada vez mais a fundo, cada vez mais num paciente específico, numa maneira de prescrever específica, que a decisão de como prescrever está tomada. Ela sempre será uma decisão tomada com base numa quantidade de informações que triangulam entre si. E uma dessas informações é a evidência científica. Normalmente a macro generalizável. Generalizável não estou dizendo que vai acontecer exatamente com aquele paciente, mas como prova de conceito, ela existe, ok? E quando a gente vai para micro, cuidado com uma menor generalização. Porque ao dizer que eu posso ou não posso suspender a aspirina precocemente, isso depende ainda mais, com um mês, isso depende ainda mais, varia ainda mais de paciente para paciente. Na verdade, o estudo esse em particular disse que aumenta risco. A gente já sabia isso. Mas não aumenta risco em todo mundo, ok? É uma individualização, até mesmo porque o aumento do risco é um average treatment effect, é em média. Isso não tira, apesar de ter sido muito específico do momento da suspensão, não resolve o quanto específica a decisão médica tem que ser. Então, o cuidado que nós precisamos ter é não substituir, por mais evidências que a gente esteja e mais micro que a gente esteja, não transformar isso numa quantidade imensa de regras que até atrapalham o nosso próprio pensamento. Continuam sendo evidências, continuam sendo nortes, por mais que pareçam específicas as evidências. E as mais micro têm menos generalização. Essa é a questão. E a gente vai discutir essas questões aqui. Em suma, a tentativa é que sempre a gente utilize essas oportunidades, não só para aplaudir ou para modificar as nossas regras, mas para que a gente, enquanto bons usuários da evidência, melhore as nossas reflexões a partir das evidências. Eu acho que essa série de vídeos vai ser bem interessante para todos, não só para cardiologistas, mas convido também cardiologistas a participar dessa discussão, discordar, concordar, e que aqui a gente, enquanto comunidade, pode estar se aprimorando, ok? Abraço.